sequência do texto, hoje nós começamos a ver os princípios das dores, ou, como alguns comentaristas colocam, princípios das dores de parto. É um texto altamente escatológico, é um texto que no Evangelho de Mateus tem todo um capítulo, o capítulo 24. Aqui Lucas, o médico, o cientista e pesquisador, ele vai resumir os sinais da vinda de Cristo de forma bem sintética, bem rápida. E o nosso objetivo então é apresentar essas dores. E a minha reflexão introdutória é perguntar para você por que a fé salvadora precisa ser testificada. Vamos entender essa pergunta. Por que a fé salvadora, ela passa por provações, ela passa por perseguições? Será que foi só no tempo da igreja primitiva? Ou isso acontece conosco hoje em dia? Por que a nossa fé, ela precisa ser purificada? Ela precisa ser testada. Ela precisa ser confirmada. Agora nós vamos falar com Deus mais uma vez em oração. E vamos pedir: Senhor, ilumina a minha mente. Traz ao meu pensamento aquilo que o Dr. Lucas quis trazer ao seu amigo Teófilo. E aplique aquilo que eu vou descobrir nesse texto. Peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor, para te mostrar algo importante nessa noite, dentro desse contexto, que venha fortalecer a sua fé, que você possa sair daqui hoje com um desejo enorme, de cada vez mais consolidar a sua fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Ore ao Senhor. Senhor, texto lido, queremos aprender mais um pouco com o capítulo 21. Capítulo extenso. Uma terça-feira que não termina. E Jesus agora continua expondo sobre fatos que estariam acontecendo para seus discípulos. Queremos entender como Pedro, como João, como Tiago entendeu no primeiro momento dos lábios do Mestre Jesus a respeito do início das dores, da edificação ou certeza da fé salvadora. Ó Deus, ensina-nos através desse texto. Ilumina-nos. E aí que possamos, ó Deus, aplicar em nossos corações os ensinamentos desta noite. Em nome de Jesus. Amém. No sermão passado, irmãos, você viu, dentro do contexto do capítulo 21, em que nós estudamos do versículo 5, 6 e 7, aonde a pergunta de reflexão é: por que muitas coisas na vida são só admiração? Por que admiramos? Ficamos no extraordinário, e o extraordinário nos atrai. Foi uma semana maravilhosa. Na terça-feira, eu e presbítero Paulo, presbítero Fred, mais o irmão José, nós fomos falando sobre o extraordinário. Nós fomos para o caminho de Patrocínio, admirando as montanhas, as serras, o extraordinário criado por Deus.
pés de café, os cafezais, a gente foi conversando sobre isso, a gente foi admirando a natureza. É incrível que aquelas pessoas que estavam dentro do templo estavam admirando a construção do segundo templo faraônico, as colunas, as pedras, os pavimentos que iam subindo. Nós abordamos no domingo passado em que as pessoas se sentiam pequenas diante do altar, da grandeza do templo, da construção majestática ou majestosa daquele templo. O templo era muito lindo, tudo era muito grandioso. O extraordinário deveria ser admirado mesmo, mas a pessoa principal que estava ali era omitido, que era Jesus. Quem era a ordem, quem era o centro, quem era o principal no átrio, no centro da igreja, era omitido, era esquecido. Isso nós vimos no sermão passado, irmãos. Hoje, nós queremos trabalhar o nosso resumo: a eleição é para a vida, para o louvor e graça de Deus em seu livre amor. Sim, Deus nos escolheu para a vida. Eu quero falar de vida, não quero falar de morte. Eu quero falar de louvor. E quero falar da graça, da liberdade de Deus, em escolher cada pessoa que está aqui nessa noite, e seu Filho Jesus Cristo nos comprar, nos resgatar com seu precioso sangue. Portanto, irmãos, veja que Jesus ainda está na semana da paixão, na terça-feira, expondo os seus ensinamentos para aqueles irmãos que estavam ali, os discípulos, e agora, de uma forma bem peculiar, Jesus começa a falar do que eles passariam. Eu quero dizer a você que servir Jesus não é fácil. Talvez a gente tenha crescido ouvindo falar que o Evangelho ele é de prosperidade, que o Evangelho ele é fácil, que seguir Jesus é como se fosse algo mágico, que todos os seus problemas ficariam para trás. Mas quando nós vamos seguindo Jesus, parece que as experiências elas vão vindo sobre a nossa vida e a fé ela começa a ser sacudida. Passamos por momentos de provação, passamos por momentos de tribulações, e não é fácil. E Jesus começa a falar isso para os seus discípulos, a partir do verso 8. E se você ler do versículo 8 ao versículo de número 11, por favor, detenha seus olhares nesses versículos, você então vai ver que Jesus passa a corrigir a inferência equivocada dos seus discípulos. E ele passa agora a mostrar que nem tudo que parece ser um sinal do fim do mundo, realmente é um sinal nesse sentido. Em outros termos, irmãos, nós podemos perceber que quando Jesus ele começa a apresentar esses sinais, em certo sentido, ele traz algo bem genérico, bem geral, para que eles pudessem estarem atentos. E é isso que a gente traz à nossa memória agora, porque Jesus começa no verso 8 dizendo: vede, olhe, observe, não sejais enganados. Se a gente fosse olhar hoje para a igreja, se a gente fosse olhar para o momento que nós estamos passando, em cada esquina há uma igreja, em cada púlpito há um pastor, em cada há uma liturgia, há um Deus da esquina, um Deus da lateral, da rua de cima, da rua de baixo. Quem é que está falando a verdade? Talvez, irmãos, a gente chega no século 21
trazendo dúvidas a respeito da religião, e aí então alguns conceitos velhos retornam na nossa mente com uma força total, onde alguém certa vez disse que a religião serve para enganar, enrolar, é um engodo, é o ópio do povo. A gente começa a olhar para a religião como sendo algo humanizado, aonde o humanismo vai predominar, aonde a divindade é minimizada, onde a palavra de Deus é extraída, e agora as pessoas são enroladas, ludibriadas, até mesmo algo no direito penal, que é crime quando o charlatanismo é colocado em primeiro lugar dentro das igrejas. Vem porque eu vou curar, vem porque você vai ser rico, vem porque os seus problemas serão modificados, e as pessoas vão de boa fé e se rendem a um evangelho que não é o que o Jesus pregou, um evangelho pseudo, falso. Jesus então chega naquele momento final e derradeiro da sua vida e vem cá, olha, preste atenção, meus discípulos, tenha sua mente crítica. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que prega o nome de Jesus é discípulo. Nem todos que pregam a respeito da lei, da Torá, para eles lá era o Velho Testamento. Nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, a primeira coisa que Jesus chama a atenção de modo genérico é cuidado com o engodo, cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos que estão se apresentando. Nem tudo que parece ser um sinal do fim do mundo, realmente é um sinal. Em outros termos, há também aqui sinais, em certos sentidos, bem genéricos, que merecem esses títulos, sempre que esses acontecimentos em separados são interpretados como sendo infalíveis, sempre aparecerá alguém dizendo, é o fim. Jesus está voltando. Cuidado. Títulos equivocados, acontecimentos genéricos, e alguém querendo roubar a identidade do mestre, dizendo, eu sou ele, eu sou Cristo. O tempo está terminando, o tempo está acabando. Veja o que o texto diz, não os sigais. Queridos, o dia que a gente deixar de pregar o Evangelho, a palavra, o dia que a igreja deixar de anunciar Cristo, o Senhor da igreja, o dia que a gente colocar o humanismo no lugar do cristianismo, o humanismo em lugar do teocentrismo, o dia que essa igreja começar a mudar a sua forma de anunciação da palavra de Deus para contextualizar o momento em que nós estamos passando da sociedade, você tem todo o direito de ir embora dessa igreja, de não me ouvir mais como pregador da palavra de Deus, porque Jesus está falando, preste atenção, naqueles que estão ludibriando massas, em nome de filosofias, em nome de pensamentos, em nome de bandeiras, até mesmo que aos nossos ouvidos soam bem, mas que na realidade é algo para enganar, engodar, ludibriar. Por favor, não os sigam. O verso diz, não os sigais. Mas uma das 4 décadas, mais tarde da turbulência política, vai estremecer o grande reino e o Império Romano. Depois disso aí, 4 décadas. A igreja estava lá.
A igreja estava crescendo, os apóstolos já haviam sido sacrificados e martirizados, mas a igreja crescia e florescia 4 décadas depois da morte de Cristo. Roma terá 4 imperadores em um ano: Gaba, Otto, Vitelo e Vespasiano. Para aqueles irmãos daqueles 40 anos depois da morte de Cristo, provavelmente para eles era o fim. Cristo está voltando, Jesus está voltando, mas passou o Império Romano e Jesus não voltou. Quantas e quantas revoltas, guerras, insurreições. Agora mesmo nós ouvimos falar de guerra do povo de Deus, os israelitas, os israelenses, com os palestinos, o povo da Rússia com a Ucrânia. São guerras que estão na mídia, na atualidade, e é possível que algumas pessoas já estejam pensando: Jesus está voltando, Ele está chegando. Comece a estocar a comida. Faça um grande celeiro, porque o fim do mundo está chegando. Você está preocupado com isso? Por que Jesus está trabalhando isso com o coração dos discípulos? Por quê? Jesus diz algo para nós no verso que se segue. Quando ouvires falar de guerras, revoluções, de grife aí, não vos assusteis. É possível que muitos que seguem Jesus hoje, na atualidade, estão preocupados com o que está acontecendo. É a terceira guerra, pastor, é a terceira guerra mundial. O mundo vai acabar. Jesus está voltando. Eu digo para você: calma, calma. Não assusteis. Quantas guerras já aconteceram depois desse fato? Você está preocupado? Amados, não entre em pânico, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será imediatamente. A palavra de Deus põe para nós aqui: é necessário que aconteçam essas coisas, mas o fim não será longo. Vai acontecer, está acontecendo. Então a sua dúvida é: pastor, como é que eu posso olhar esses sintomas? Como é que eu lido com isso? Através dos séculos, irmãos, profecias esteve e estarão se cumprindo. Nação empunhará arma contra outras nações, reino contra reino, como diz o verso 10. Jesus fala também de grandes terremotos, segue sinais aí, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso está acontecendo. A vida ia muito bem em 2018. Ninguém podia imaginar o que estaria acontecendo 2 anos depois, 2019, 2020. Assustou todos. Um vírus ceifou pessoas amadas, pessoas queridas. Quantos amigos você perdeu? Eu perdi um amigo que estava nos Estados Unidos, o reverendo Geraldo. Ele estava nos Estados Unidos fazendo pós-graduação e ele foi para a América para morrer. Chegou lá, pegou o vírus, Covid, e morreu. Quantos? Mas sabe uma coisa? A gente vai esquecendo. Talvez em 2024 hoje você não lembra tanto daquela hora em que o Fernandinho passava num carro de som, porque ele vive, hora do pânico, do choro.
Eu lá no meu prédio, onde tem mais de 1000 pessoas morando, não ouvia um silêncio às 6 horas da tarde. Só ouvi o som passando na lateral das ruas e o povo chorando. Você já esqueceu disso? A gente vai esquecer dessas coisas. E Jesus não voltou. Reverendo, por quê? Por que falar de terremotos, de fome, de pestilências? Por quê? Quais as importâncias desses sinais? Os acontecimentos indicados são degraus da escada que conduz à meta final. Eu quero dizer algo para você. Tudo isso está acontecendo gradativamente, em cada era, em cada período, em cada fase, para dizer para você, para a minha geração, não esqueça, o Mestre vai voltar. O Mestre vai chegar. O que eu tenho que colocar no meu coração não é pânico dessas coisas. Mas que eu tenho que colocar no meu coração que eu sou um eleito, um escolhido por Deus, pela sua livre ação, pelo seu livre amor, para a sua honra, para a sua glória. Verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas. Veja, isso aqui é importante. Lançarão em mão de vocês. Serão perseguidos. Entregarão às sinagogas, aos cárceres, levarão à presença de reis e governadores por causa do meu nome. As predições mencionadas na linha do verso 12, precedentes, tais como nação empunharão armas contra nações, reino contra reino, grandes terremotos, etc. Se cumpre ao longo de toda a nova dispensação e em contrapartida são entregues às sinagogas, ocorreria tão somente no início do período do século, ou melhor, do ano 70 depois de Cristo. A história diz que no ano 70 depois de Cristo, a sinagoga foi saqueada, eles perderam tudo. E muita gente morreu na destruição do templo. A verificação do cumprimento dessa profecia é que respeita a perseguição, pelo qual começa com o martírio de todos os discípulos que foram apóstolos. Eu me pergunto, irmãos, por que aqueles homens estavam preparados para serem mártires? E provavelmente hoje nós não estaríamos preparados. Será que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, estaria preparada para morrer em nome de Cristo? Será que você que está aqui estaria preparado para não negociar princípios e valores, conceitos que agradam ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento? Se houver uma mudança radical, numa democracia laica, onde todo mundo pode adorar qualquer tipo de religião, e de repente se instala um Estado religioso. O Brasil já teve uma religião oficial, e de repente agora você não pode mais vir à igreja, você não pode mais carregar a Bíblia, você não pode mais dizer que é evangélico. Você agora está num mundo em que nós teremos que ir para debaixo da terra, teremos que testificar de forma diferente, como hoje a igreja testifica o nome de Cristo. Verso 13. Corricamente essa profecia se cumpriu. Os discípulos de Cristo testificaram por meio da palavra, dos lábios e por meio da conduta pessoal, e inclusive por meio de seus cânticos, nos dias das mais graves tribulações. O que nós fazemos quando nós estamos passando por provações, quando nós estamos lidando com dor da alma, quando nós estamos lidando com sentimentos difusos? Como é que nós lidamos com isso? A proposta aqui é testificar
com os seus lábios a palavra de Deus. Comece a falar versículos que você conhece. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso sim, tudo naquele que me fortalece. Busque na sua mente algo que vai fazer a tua mente estar bem. É a palavra de Deus. Mas você pode também, irmãos, através da sua conduta, testificar: sou preparado por Cristo, por meio dele, para ele, e somente através dele é que eu venço. E quem sabe, até mesmo cantar um cântico ao Senhor. Às margens da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. O destino da nação nas margens, às margens do rio da Babilônia, e no cativo, a coisa estava feia para eles, mas eles deveriam louvar ao Senhor. Cante ao Senhor. Testifique ao Senhor. Verso 16 e 17 é uma passagem que leva alguém a lembrar de Mateus 10, 21, 22, Marcos 13, 12. Jesus diz que o ódio contra ele mesmo é a sua causa. Em alguns casos superaria os laços de sangue, de amizade. É como entender a dureza e a fala de Jesus dentro desse contexto, onde ele diz assim, 16, 17, e sereis entregue por vossos pais, vossos irmãos, parentes e amigos, e matarão-vos entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. E a gente não entende, irmãos, as perseguições que começam no meio da família. Mas isso é coisa que Jesus falou que iria acontecer. Você precisa entender isso. Quando observamos o fato de surgir hostilidade com certa frequência entre os membros da família em decorrência de alguma diferença religiosa fundamental, por causa do nome de Cristo claramente expresso nesse contexto, não só em declarações gerais, como que se encontra lá em Ezequiel 38, 21, a expressão serão odiados de todos, quer dizer, pelas pessoas em geral, sem levar em conta a posição, condição social, raça, nacionalidade, sexo, idade. O mesmo não é verdade também com respeito ao uso de todos. Em passagens tais como Marcos 1,37, visto que o mundo odeia Cristo. E se o mundo odeia Cristo, você acha que o mundo vai te amar? Não vai. Não vai. Versos 18 e 19. Seriam isto uma contradição? Contudo, ele vem falando de dores, de morte, perseguição, de traição, de sofrimento. Olha o 18. Logo, contudo, porém, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Oh, meu irmão querido, tu és amado por Jesus, tu és querido por Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu, te elegeu. E calma. Calma. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Quando gritei por socorro. Calma. Pode acontecer todos esses sinais. Mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Que amor é esse? Se está ou não a vinda do Senhor marcado para a nossa geração, não se preocupe.
Não seja um apóstata da fé. Não renegue Jesus. Siga em frente. Isso não é contradição alguma. Alguns de vocês serão entregues à morte. Verso 16. Como é possível que Jesus quase imediatamente acrescenta: mas Pedro será crucificado de cabeça para baixo. João morrerá senil na ilha de Pátimo. Mas nenhum de vocês se perderão. O que Jesus está dizendo agora, certamente, é que nenhum só fôlego pronunciará dois ditos violentamente conflitantes. E Lucas não julgou ser necessário oferecer nenhuma explicação. A solução parece que Lucas ele foi bem sintético ao dizer que o ensino de Jesus, que tudo que Jesus falava para eles tinha um sentido de garantia de vida. A eleição por Deus nos garante a vida e não a morte. Não obstante o que fazer, você como servo de Deus, o que deve fazer, o que nós devemos fazer, filhos de Deus são aqueles que perseveram, a perseverança dos santos. Doutrina importante que vimos e que estudamos. A perseverança não deve ser perder por motivo algum a coragem. Os filhos de Deus não perdem a coragem, mas eles permanecem firmes. Talvez você entrou nessa igreja hoje tão fraco, querendo desistir, não querendo perseverar. Olhe para a mensagem da cruz, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Ele ressuscitou, Ele te ama, Ele te escolheu. Ah, meu irmão, acorda. Não vai ser guerras, terremotos. Nova York tremeu essa semana. O Brasil treme e aí a gente nem sente. Oh, minha alma, por que estás inquieto? Abatido? Confie em Deus. Espere nele. Ele te ama. A perseverança é a capacidade de suportar. Vou falar devagar para você escrever num papel aí, qualquer, ou na sua cabeça. A perseverança é a capacidade de suportar. Está caindo? A igreja está aqui para te ajudar. Você tem uma família de irmãos. Você não está sozinho. Confia. Confia. Suporte. Sua casa, seu casamento, sua vida, sua saúde, seus problemas, suas finanças. Confia. Deus te ama. Entregue. Porque a confissão de fé de Westminster diz: dos eternos decretos de Deus, nós fomos escolhidos e eleitos para a glória eterna. Os homens são predestinados para a vida. Você foi chamado por Deus para a vida. Preste atenção. Vida não é morte. Vida em Cristo. Pode acontecer todos esses sinais. As estrelas caírem no firmamento. Mortes para todos os lados, guerras. Mas eu quero dizer algo para você: confie no Senhor. Romanos 8,30 diz: e os que predestinou, esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Você é um desses. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, eu quero dizer, aperfeiçoar, firmar, fortificar
e fundamentar. Você quer falar esses verbos? Aperfeiçoar. Vamos falar? Aperfeiçoar. Firmar. Fortificar. E fundamentar. Está com medo de quê? Do início das dores? Dores de partos. As irmãs sabem muito bem que são contrações uterinas. As dores que vêm quando o bebê chega. As dores são esquecidas. Porque um ser vivo está nos seus braços. Quando tudo isso acontecer, as dores começarem, você tem que firmar o seu pensamento em Cristo Jesus. E ter ciência, irmãos, de que a sua fé, a fé salvadora, ela precisa ser testificada. E Jesus está falando para os discípulos, olha, preste atenção, a boa palavra, a boa semente, a certeza da salvação que vocês estão tendo aqui, precisarão passar por provações e perseguição. Servir ao Senhor é estar num processo de provações e perseguições, para que a nossa fé ela possa ser solidificada cada vez mais. Ao longo da história, a igreja tem experimentado a oportunidade de testificar Cristo. Dessa forma, o modo revitalizante de encarar a provação e a perseguição é olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Essa visão foi a que os apóstolos ensinavam. Eles ensinaram isso. Eles acreditavam dessa forma. Jesus chama hoje para você testificar a respeito da sua comunhão com Ele, seu culto a Ele. Mas como eu testifico isso? Se tudo vai bem na minha vida, se tudo é um mar de rosa? Não, é passando pela provação, é passando pelo deserto, é passando pelas experiências, é passando pelos maus momentos, que você glorifica a Deus, que você olha para a cruz de Cristo, que você diz, Senhor, eu sou teu, toma a minha vida. É dessa forma. Ao longo da história, a igreja experimentou tudo isso. Essa visão era impregnada na mente da igreja primitiva. Cristo, o Senhor da igreja. Cristo, o Senhor da vida. Cristo, o Senhor digno de toda glória, de todo louvor, de toda honra. Cristo só lhe dá glória. A glória eterna é de Cristo. Somente Cristo. Mas hoje eu quero dizer que a glória é para mim. Eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, eu não sirvo. Se eu não estou contente, alguma coisa está fora. Um evangelho que entrou na década de 80 e foi danificando a mente brasileira, a igreja brasileira. O evangelho do contentamento, o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, o evangelho que não prega mais o peso da cruz, o evangelho que não diz que você tem que lançar sobre ele a tua ansiedade, porque ele cuida de você. Que evangelho destruidor foi esse? Enfrentar esses tipos de experiência produz firmeza no seu coração, produz cristãos diferenciados que vão olhar e vão dizer, eu passei pela prova e Cristo me deu a vitória. Eu passei pelo fogo e eu não fui queimado. Eu passei por experiências difíceis e o Senhor me deu a vitória. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor pelos séculos e séculos. Como entender a cabeça de Estevão, o primeiro diácono? Ele prega a palavra. Ele vê os céus abertos.
Ele olha para aquele povo com pedras para tirar a sua vida. E eu vejo que ele começa na primeira pedra que acertou, não sei se essa pedra acertou a sua cabeça, se acertou o seu ombro, aonde caiu a primeira pedra. Ele diz assim: Pai, meu Deus, perdoa-os, porque eu vou cair aqui nesse solo, mas eu estarei já contigo. Que firmeza é essa? Que firmeza é essa de Pedro, de Paulo? O carrasco se aproxima de Saulo e pergunta: Saulo aqui, Saulo, você tem o último pedido, direito ao último pedido, Saulo, o maior missionário que havia espalhado a mensagem do Senhor pelo mundo afora, um homem servo de Deus, rico em todos os aspectos, plantador da igreja, solitário, cego, numa caverna fria, escuta o carrasco dizer: Saulo de Tarso, chegou a sua vez. Que fé é essa, irmãos? O que mais esse texto me ensina nessa noite? Eu tenho uma única palavra para você, conjugada com o capítulo 9 de Juízes dessa manhã: submeta tudo ao Senhor. Gideão, ao colocar o texto, ele disse assim: completei a minha missão, agora vocês submetam ao Senhor. Submeta ao Senhor agora. Mas a palavra de Jesus para você, com a harmonia essa de Gideão, é: persevera, não desista, não desista. Persevera. A perseverança, e há uma expressão máxima que diz que por meio da sua perseverança vocês ganharão a própria alma. Continue. A perseverança é paciência. A perseverança é paciência. É a constância. A perseverança é perseguir. É ter um propósito. É ter um alvo. Eu sempre ensino, irmãos, que o quase não é nada. Eu quase passei no concurso público. Sinto muito dizer. Você não passou. Eu quase fui crente. Primeiro eu tenho que dizer para você que não é só ser crente, que até mesmo Judas era crente, Satanás era crente, é crente. Você não foi crente, não foi eleito, não foi salvo, não foi redimido. Eu gostava de ouvir o pastor pregar, gostava, mas e daí? Sua vida mudou, houve um novo nascimento, você entendeu que Jesus e Deus te chamou, mudou algo na sua vida. Anote no seu coração: o quase não é nada. Eu quase aprendi a teoria. Você não aprendeu a teoria. Quase não é nada. E isso ao longo dos meus anos, isso tem me seguido a vida como regra. O quase não é nada. O quase não é nada. Então você vai sentar para estudar, estude. E estude muito. Porque o quase não é nada. E muitos naquele dia, quando Jesus voltar de fato e de direito, vão ouvir assim: não vos conheço. Mas era quase. O quase não é nada. Persevere. Lute. Tenha um propósito na sua vida. E ainda, o que diz finalzinho do versículo 19: e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Contudo, você e eu, nós precisamos lembrar daquela condição que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E isso só é possível pela graça de Deus. A sua perseverança não está na sua força.
A minha perseverança não está na minha força, mas a nossa perseverança está em Cristo Jesus. Feche os seus olhos agora, queridos. Eu não sei o que o Espírito Santo aplicou no seu coração. Eu não sei. Mas você tem liberdade para falar com Ele agora, da forma que você quiser, da maneira que você quiser. Não desista. Não desista. Vai passar. Toda tribulação serve para fortalecer a fé. Vai passar. Eu creio. Pai Santo, não temos que nos preocupar com esses sinais, porque eles estão acontecendo há muito tempo. O que nós temos que ter certeza, Senhor, de que somos teus filhos, eleitos e amados, para a tua glória e para a tua honra. É isso que é importante. E se Cristo voltar hoje, quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Louvamos-te, ó Deus, pela igreja reunida nessa noite. E por essa palavra que foi capaz de fazer que esses homens enfrentassem o Coliseu, enfrentassem os leões, as cruzes e tantos outros martírios. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos continuar firmando cada vez mais a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.